Um dos projetos de engenharia mais ousados da atualidade, marcado pela superação de grandes desafios. Uma obra de integração, de acesso ao desenvolvimento, que está mudando o cenário econômico do Amazonas. A ligação de um sonho com a realidade. A ponte estaiada avança sobre as águas do Rio Negro, grandiosa e imponente como a própria Amazônia. Do centro, um mastro de 160 metros de altura sinaliza para o Brasil e o mundo o sucesso de uma obra erguida pela Camargo Corrêa por meio da definição de estratégias focadas na qualidade e na responsabilidade, estimulando as inovações fundamentais nesse empreendimento, priorizando a segurança e ampliando os princípios da sustentabilidade com uma gestão compromissada e transparente. Os 52 pares de cabos de aço dão sustentação aos 400 metros de pista do trecho estaiado e conferem à ponte uma beleza estética impressionante. Os cabos são revestidos por tubos de polietileno de alta densidade, muito resistentes à ação solar. A cor amarela, selecionada para o projeto, parece iluminar as águas escuras do Rio Negro, uma imagem que pode ser admirada a quilômetros de distância. Em cada lado do mastro central, um vão com 200 metros permite a navegação de grandes transatlânticos que dividem as águas do Rio Negro com embarcações regionais de diversos tamanhos. Quando a gente faz um projeto de ponte estaiada, nós estamos fazendo o que a gente chama tecnicamente de estado da arte. Quer dizer, o ponto mais alto de cálculo de pontes é a ponte estaiada. É a técnica mais sofisticada, mais difícil de ser executada e mais difícil de ser projetada e calculada. Os 3.595 metros de extensão da ponte abrigam 4 pistas, 2 em cada sentido, que ligarão Manaus a Iranduba em menos de 5 minutos. Vai favorecer muito as pessoas, a todos nós que moramos do outro lado da margem do rio. É muita gente que depende de ônibus, de transporte para lá. Vai melhorar o movimento da cidade de Manacapuru, Iranduba, porque vai ser mais rápido o transporte. Quer dizer, tendo a ponte é rapidinho, né? Uma agilidade que vai mudar para sempre a vida de milhares de trabalhadores amazonenses. Esse é mais um dos exemplos que o governo do Amazonas vem dando para o Brasil, para o mundo, em especial por conta desse projeto da ponte sobre o Rio Negro, que permitirá a integração de forma exemplar de todo esse processo de desenvolvimento estratégico que se tem planejado para o futuro do nosso estado. Essa história começou em dezembro de 2007. Dezenas de engenheiros, projetistas e profissionais de diversas áreas se dedicaram durante meses a entender os mistérios do Rio Negro. Um gigante desconhecido com profundidades que podem chegar a 55 metros. É uma obra única. Uma obra única não é apenas mais uma ponte, né? É uma ponte bastante diferenciada. É uma ponte que, realizada na Amazônia desde o começo, enfrentou grandes desafios como a fundação, tá? Que acredito que ninguém nunca tenha executado esse tipo de fundação com esse diâmetro e profundidade, talvez até no mundo, em obras fluviais. A ponte foi construída numa das partes mais estreitas de um dos maiores rios do planeta, com um subleito que se revelou formado por camadas de rocha, areia e argila, uma combinação errática e inesperada que exigiu várias mudanças no projeto inicial. Verdadeiro exercício de engenharia, como por exemplo as profundidades do rio,
a configuração climática da região, com rajadas de vento de alta velocidade, acompanhadas eventualmente de tempestades com relâmpagos. As sondagens para o projeto executivo e muitos estudos concluíram pela necessidade de adoção de estacas escavadas com a utilização de camisas metálicas. Uma nova solução e o início de uma sequência de desafios tão grandes quanto a obra. Várias unidades produtivas foram implantadas nas duas margens do rio, transformando a área da construção num enorme canteiro. Essas unidades ajudaram a reduzir os problemas de logística provocados por grandes distâncias geográficas e dificuldades no transporte interno de peças como as camisas metálicas, com dimensões de até 60 metros de comprimento, 2,5 metros de diâmetro e 60 toneladas de peso. Estruturas de proporções gigantescas exigiram equipamentos compatíveis. Alguns deles nunca antes usados no Amazonas, como o guindaste Monituok, com 300 toneladas de capacidade, único capaz de içar as camisas metálicas, ou a treliça lançadeira, importada da Itália, capaz de transportar peças do porte das vigas longarinas, que compõem a superestrutura, a pista por onde passarão os veículos e o carrelone, que faz o transporte dessas vigas do pátio de fabricação ao local de lançamento. Bom, a viga longarina é uma das maiores vigas já projetadas e lançadas em pré-moldados aqui no Brasil. É uma viga de 45 metros de comprimento, 2,95 metros de altura e pesa 140 toneladas. 213 vigas pré-moldadas foram fabricadas nos canteiros das duas margens do rio. Estruturas enormes que consumiram quantidades impressionantes de insumos. Em toda a obra, o concreto e o aço utilizados poderiam erguer quase 3 estádios do Maracanã. Uma demanda que exigiu da Camargo Corrêa a implantação de 2 centrais de produção de concreto. Cada central operou com capacidade de produção de 60 metros cúbicos por hora. 20 mil toneladas de aço e mais de 1,5 milhão de sacas de cimento foram consumidas na construção de uma das maiores pontes do mundo, que exigiu muita coragem e criatividade. Novas alternativas de soluções, como as 30 toneladas de aço das travessas, que passaram a ser pré-armadas em balsas, só foram possíveis graças a estudos criteriosos, treinamentos permanentes e a utilização de máquinas e equipamentos especiais. Como profissional de engenharia civil, ver uma obra desse porte acontecendo já é uma maravilha da engenharia, você está acompanhando de perto. E um profissional acompanhando dentro da própria obra é maior ainda. Você se sente muito orgulhoso de ser amazonense, de ser manauara e de ser engenheiro civil, poder participar e conhecer cada detalhe de uma obra desse porte. Mas importar equipamentos não foi suficiente na execução do trecho estaiado. E mais uma ação arrojada foi necessária. A Camargo Corrêa optou pela fabricação de equipamentos de altíssima precisão. Projetados na Inglaterra e fabricados no Brasil, equipados com componentes vindos da Inglaterra, Estados Unidos e China. 2 pares de macacos hidráulicos acoplados a treliças metálicas fizeram o içamento e implantação das aduelas pré-moldadas do trecho estaiado.
Cada uma dessas peças de concreto pesa 265 toneladas, com largura de 7 metros e comprimento de 22 metros. Assim como outras estruturas da obra, as 50 delas foram fabricadas e transportadas em balsas. Ao mesmo tempo em que as peças foram implantadas, a torre ou câmara de estás era construída numa operação de extrema complexidade que contou com rigoroso planejamento, acompanhamento topográfico e cuidadosas medidas de segurança. A Camargo Corrêa ela tem essa preocupação com o fator vida, o fator ser humano, né? Então ela busca a produção junto com a segurança. Homens e máquinas. Uma sintonia que venceu o tempo e fenômenos da natureza como a maior cheia e a maior seca da história recente do Amazonas, ocorridas durante a execução da obra. Unidades produtivas foram transferidas para balsas que, em algumas fases da obra, somaram 25 canteiros flutuantes, operando simultaneamente. Uma movimentação gigantesca que exigiu uma complexa logística de operação com apoio náutico para o suprimento desses canteiros. Uma obra desse porte com a geração de empregos diretos e renda na economia local e para as empresas, para o desenvolvimento das empresas locais, foi extremamente benéfico e de grande valia. O aumento extraordinário do nível das águas exigiu ações arrojadas e coragem para inovar, para desenvolver soluções criativas que se revelaram tão eficientes que substituíram definitivamente os métodos anteriores. Como o bloco casca, uma caixa de concreto armado colocada sobre as estacas que, depois da vedação, permitiu a implantação dos blocos de fundação. O trabalho da equipe de mergulhadores foi decisivo para o sucesso dessa etapa da obra. Vendo uma obra destas dimensões, com a dificuldade que o Rio Negro nos traz, né, no prazo que a gente precisa colocar, a certeza que fica e o orgulho que fica para a gente que está ajudando a construir é que nós estamos deixando para os nossos filhos, para as próximas gerações aí do Brasil, uma verdadeira obra de arte. Mais de 3.400 profissionais trabalharam todos os dias, todas as noites, nos meses de pico, para que a ponte fosse construída dentro dos padrões mais exigentes de segurança e de qualidade. São várias coisas que a gente vê quando a Camargo Corrêa passa. O mercado ele se torna mais exigente, que a Camargo Corrêa exige em termos de qualidade e qualificação do pessoal. O outro, quando ela não tem a mão de obra qualificada, ele qualifica. Então tem todo o aspecto de construção, como também tem todo o aspecto social envolvido. Outros milhares de empregos diretos e indiretos foram gerados por 35 empresas parceiras da Camargo Corrêa em fases específicas da obra e por mais de 180 empresas fornecedoras. Os impactos positivos da construção da ponte não ficaram somente no campo da economia. Ações sociais comandadas pela Camargo Corrêa envolveram colaboradores, fornecedores e voluntários mobilizados pela determinação da empresa em deixar por onde passa sua contribuição para a melhoria da qualidade de vida. A Camargo Corrêa teve essa iniciativa bonita de propor uma reforma completa na igreja. Foi uma parceria que possibilitou este bem comum, a comunidade ganha um presente. Uma filosofia aplicada também ao meio ambiente. Projetos de educação ambiental deixaram a semente da consciência ecológica na comunidade. Que é possível o desenvolvimento sustentável, que é possível você crescer, ter obras grandiosas preservando o meio ambiente. E é isso que a gente faz. Nós utilizamos os recursos naturais de forma sustentável. Todos os nossos fornecedores, eles são qualificados. O que é isso? Nós compramos brita, areia, madeira, mas nós compramos de fornecedores que têm toda a documentação ambiental. Iniciativas como essas são parte da política de trabalho da Camargo Corrêa.
Um conjunto de ações que prevê todos os cuidados possíveis para garantir que gestores, trabalhadores e comunidade sejam beneficiados em todas as obras da construtora. Estou quase com 70 anos, estou fechando carreira com chave de ouro. É uma imagem belíssima que eu posso dizer, ó, vai lá em Manaus que tem aquela ponte assim, eu ajudei a construí-la. Ponte estaiada sobre o Rio Negro. Um marco na história do Amazonas. Um orgulho para Camargo Corrêa, que se firma mais uma vez entre as empresas com melhor desempenho na construção de grandes obras que estão mudando o Brasil e a vida de milhões de brasileiros.